Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários qual lei que você quer gravada. Capítulo 3. Disposições gerais e transitórias. Artigo 14. O diretor-geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal, nomeado para o cargo de reitor da nova instituição, exercerá esse cargo até o final de seu mandato, em curso e em caráter pro tempore, com a incumbência de promover, no prazo de 180 dias, a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos. Parágrafo 1º. Os diretores gerais das instituições transformadas em campos de Instituto Federal exercerão até o final de seu mandato e em caráter pro tempore o cargo de diretor-geral do respectivo campus. Parágrafo 2º. Nos campos em processo de implantação, os cargos de diretor-geral serão providos em caráter pro tempore por nomeação do reitor do Instituto Federal, até que seja possível identificar candidatos que atendam aos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 13 desta lei. Parágrafo 3º. O diretor-geral nomeado para o cargo de reitor pro tempore do Instituto Federal ou de diretor-geral pro tempore do campus não poderá candidatar-se ao novo mandato, desde que já se encontre no exercício do segundo mandato, em observância ao limite máximo da investidura permitida, que são de 2 mandatos consecutivos. Artigo 15. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão das instituições já existentes, levará em conta o modelo de Instituto Federal, observando ainda os parâmetros e as normas definidas pelo Ministério da Educação. Artigo 16. Ficam redistribuídos para os institutos federais criados nos termos desta lei todos os cargos e funções ocupados e vagos pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições que os integram. Parágrafo 1º. Todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual, exceto aqueles que forem designados pela administração superior de cada Instituto Federal para integrar o quadro de pessoal da reitoria. Parágrafo 2º. A mudança de lotação de servidores entre diferentes campos de um mesmo Instituto Federal deverá observar o Instituto da Remoção nos termos do artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 17. O patrimônio de cada um dos novos institutos federais será constituído, inciso 1, pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos, sem reservas ou condições, ao novo ente. Inciso 2. Pelos bens e direitos que vier a adquirir. Inciso 3. Pelas doações ou legados que receber. E, inciso 4. Por incorporações que resultem de serviços por ele realizado. Parágrafo único. Os bens e direitos do Instituto Federal serão realizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados, a não ser nos casos e condições permitidos em lei. Artigo 18. Os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Sulcou da Fonseca, Cefet-RJ e de Minas Gerais, Cefet-MG, não inseridos no reordenamento de que trata o artigo 5º desta lei, permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação, configurando-se como instituições de ensino superior pluricurriculares, especializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica na forma da legislação. Artigo 19. Os artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.740, de 16 de julho de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º.
ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para redistribuição a instituições federais de educação profissional e tecnológica. Artigo 2º. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para alocação a instituições federais de educação profissional e tecnológica os seguintes cargos em comissão e as seguintes funções gratificadas. Inciso 1. 38 cargos de direção, CD1. Inciso 4. 508 cargos de direção, CD4. Inciso 6. 200.139 funções gratificadas, FG2. Artigo 4º. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para redistribuição a instituições federais de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos. Artigo 5º. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para alocação a instituições federais de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos de direção, CD, e funções gratificadas, FG. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 29 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, Paulo Bernardo Silva. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 30 de dezembro de 2008.